Shalom a todos, estamos na festa de Hanukkah, a festa que a gente acende as luzes. E a gente sabe, a famosa Gemara, Masechet Shabbat, que ela conta para nós os níveis da mitzvah de acender as velas de Hanukkah. Então, o primeiro nível é uma vela todo dia para todo mundo, só uma vela. Segundo nível, uma vela para cada um. Terceiro nível, primeiro dia 1, segundo dia 2, 3, 4, 5. É isso de acordo de Bet Hillel, que ele vai crescendo, de acordo de Bet Shammai, vai diminuindo. Primeiro dia 8, 7, 6, 5. E a Gemara explica por que um fala 1, 2, 3, outro fala 8, 7, 6. Explica a Gemara que de acordo com Bet Shammai fala que através dessas luzes a gente vai mostrar quantos dias falta ainda de Hanukkah. E de acordo com Bet Hillel, a gente vai mostrar que dia estamos agora de Hanukkah. É muito estranho. A história de contar o milagre que não tinha suficiente azeite para acender, somente para o primeiro dia, acendeu para 8 dias. Então tinha milagres, vários milagres, todo dia aconteceu um milagre. Mas qual é o intuito de acordo com Bet Shammai, falar para todos quantos dias faltam ainda da festa de Hanukkah? Que é essa história? Nunca a gente viu uma coisa dessa. Ah, sabe o que? Não, está faltando somente 6 dias. Eu estou falando, não, eu vou te afilar. Você precisa avisar que dia estamos agora de Hanukkah. Que precisa avisar agora sobre... Vai ver o calendário. Qual é essa história de avisar que dia estamos? Ou quantos dias estão faltando para a nossa festa? Para quê? Que é essa história? Até esse ponto que quando a gente estuda a Gemara, a gente aprende 3 níveis. Uma vela para todo mundo, todos os dias. Segundo nível, uma vela para cada um, todos os dias. Terceiro nível, isso é a opinião dos Ashkenazim, opinião do Maimônides, que é verdade, primeiro dia vamos dizer que tem 10 pessoas em casa, primeiro dia 10, segundo dia 20, terceiro dia 30. Isso que precisa ser, que é o nível mais alto. Certo? De acordo com Tosfot, que os netos de Rashi, fala, não faça isso. Por favor, só acende uma Hanukkah. Não acende 10 para 10 pessoas. Por quê? Porque se você vai acender muitos, você não vai saber que dia estamos. Tem 10 pessoas. Primeiro dia você acende 10. Segundo dia 20. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui nessa casa. Que dia estamos em Hanukkah. Acende uma Hanukkah. Você vai saber que dia estamos em Hanukkah. Então vem Tosfot. E muito difícil dentro da Gemara de entender. Mas ele fala, não podemos entender a Gemara de uma forma normal e natural. Porque se a gente entende assim a Gemara, vai estragar todo o intuito de Hanukkah. E qual é o intuito de Hanukkah? Saber que dia estamos agora. Isso é o intuito de Hanukkah, para saber que dia estamos. Qual é essa história? Nunca a gente viu uma coisa dessa. Qual é toda essa história de tempo, de dias? A gente sabe que Hanukkah, a gente está se lembrando a vitória dos Macabim, a vitória do Am Israel, do que não a vitória física, a vitória da cultura, ponto de vista, contra os gregos. Os gregos viram que o mais importante é o corpo. Vamos alimentar ele, vamos fazer ele forte, todo esse tempo que ele está aqui, porque depois não tem nada. Então vamos investir sobre o corpo. O Am Israel fala, vamos investir sobre a alma. Qual é a diferença entre corpo e alma? O corpo um dia acaba.
a alma não acaba. Hashem coloca a gente dentro desse mundo, corpo e alma. Para quê? Para poder transformar situação de vida que são limitadas, mas quando a gente transforma com boas ações, com dar para os outros, menos pensar sobre nós, a gente transforma uma situação, um tempo, para poder ser uma coisa eterna. Quando a gente está dando, fazendo uma coisa boa, isso acaba se espalhando e nunca terminando. Em outras palavras, a história da cultura, do conflito da cultura entre a Am Israel e entre os gregos, a história é o tempo. O tempo é uma coisa normalmente limitada, mas a gente acha, o Am Israel acha, que desse tempo dá para fazer eterno. Por isso precisa investir mais sobre a alma e menos sobre o corpo. Porque com o tempo, se a gente investe sobre a alma, tudo que tem a ver mais espiritual, tem a ver com o tempo que não está mais limitado. Uma pessoa pode ficar ilimitada com as ações boas que ele tem. Quando os sábios falam, tzadikim bemitatam kurim chaim, justos, mesmo que morreram, ainda estão conseguindo, estão continuando no mundo. Isso é a história, por isso a gente fala muito do dia, do tempo. Fala Bet Shammai, como eu vou enfatizar sobre a importância do tempo? Eu vou mostrar quantos dias faltam ainda para Hanukkah. Quanto o tempo é ilimitado. Quanto eu preciso transformar ele para uma coisa que não é limitada. Quando uma pessoa não tem a noção do limite do tempo, ele acaba perdendo o tempo dele. A gente sabe, Hashem criou o ser humano para viver 1000 anos. Pecaram. Hashem falou, vai viver somente 120 anos. Precisa ter limites. Limites, quando uma pessoa está vendo os limites, ele acaba transformando a vida dele para uma coisa eterna. É isso a história. Fala Tosfot, a gente precisa saber exatamente que dia estamos. Precisa saber exatamente, toda a história é dia. Dia é o tempo. Tempo que é limitado. Como transformar isso para uma coisa que é ilimitada? Fala Bet Hillel, vamos crescer. Que isso crescer 1, 2, 3, 4, 5? Tem uma coisa muito profunda aqui. Crescer quer dizer, não é 1 mais 1. É que o 1 agora, ele é 2, ele é 3. Isso é crescer. Crescer quer dizer uma coisa que era pequena e maior. Quando tem um limite de tempo, uma pessoa ele tem 10 minutos. E pode fazer com esses 10 minutos, transformar ele para a eternidade. Isso lhe faz a vida dele crescer de repente. Isso é o crescimento. Isso é o segredo do tempo. Quanto uma pessoa pode transformar. Coisas que ele está fazendo pode ficar para sempre. Quero contar uma história para vocês. Tinha uma vez um casal que, lo aleno, o marido ficou doente. Uma doença muito, muito grave. Ele faleceu jovem. E as amigas da viúva chegaram para visitar ela. E uma das amigas perguntou à viúva, você pode contar para nós o que características do seu marido, da pessoa falecida? Talvez a gente vai poder aprender dele. Então a viúva falou, olha, meu marido, quando tinha uma situação de ajudar, ele não falava, talvez o outro vai ajudar, talvez não precisa ajudar. Ele pulava, ajudava na hora. Então, isso era a característica deles. Eles entenderam, ouviram. Essa mulher que perguntou a pergunta, depois dessa visita, foi pegar os filhos da escola. Chegou para a escola, estava fazendo a fila com o carro dela. De repente, está vendo no lado dela
tem uma mulher que parece que está dormindo. Talvez à tarde ela está cansada, o que está acontecendo com ela? De repente se lembrou do marido dessa viúva. Como ele ajudava na hora. Então ela saiu do carro, foi lá batendo no vidro, não estava respondendo. Entendeu que estava com perigo? Chamou a Tzalá e a Tzalá chegou no último momento, conseguiram salvar. Tinha um ataque cardíaco. Salvou a mulher. Depois que se recuperou, essa mulher chamou, ligou para essa mulher que tocou no vidro e falou para ela: quero te agradecer, que você me salvou. Tá bom. Depois, 5 meses, de novo ela está recebendo um telefonema dessa mulher. Fala: olha, eu preciso te agradecer, como você me salvou naquele dia. Fala: mas você já me ligou, por que você está me ligando de novo? Fala: sim, mas agora acabei de dar luz. Então, você salvou também meu filho. Aí essa mulher fala: não é eu que salvei. Quem salvou é esse marido dessa viúva. As ações dele, a gente se lembrou, a gente aprendeu, e por causa disso, você e seu filho foi salvo. Essas coisas que a gente faz, as boas ações que a gente faz, esse esforço que a gente faz para ajudar, ficam para sempre. O tempo é limitado, mas a gente pode transformar ele com uma coisa que é ilimitada. Hanukkah Sameach.